Você acompanha Nova Manhã Entrevista. Bate-papo com convidados especiais. Muito bem, gente, chegamos em um momento muito importante aqui em nossa programação, porque hoje é dia do cantor. Isso mesmo, hoje é dia do cantor e nada melhor do que receber alguém que represente essa classe em nossa nação brasileira. Isso mesmo, dia do cantor. Então, um tempo atrás, era o tempo da Rádio Mais de Cristo, eu recebi a ligação de uma cantora aqui do estado de Santa Catarina, e ela contou um pouco da sua história, falou dos seus trabalhos musicais. Eu passei a receber os releases, né, da Ana, que é a nossa colega jornalista lá de Minas Gerais, e ela começou a me passar todos os releases dela, que é a cantora Adelaine. Isso mesmo. E a Adelaine, quando ela me ligou aquela vez, eu fiquei, olha, eu vou fazer uma entrevista com você. Eu prometi que ia fazer uma entrevista. Então a gente ficou naquela expectativa, naquela época, rádio online. Agora estamos com a Mais Alegria AM 1060, e por esses dias agora, ontem recebi a ligação do sócio-diretor aqui, proprietário, né, da Difusora Gomes, a Rádio Mais Alegria, dizendo assim: Márcio, já era para estar no ar em FM, é para ontem já. Então, em breve aí, essa semana que vem, já estaremos em 95.1 FM aqui em Floripa também, é claro. Mas hoje eu tenho a honra de receber então cantora Adelaine. Prometi a ela que nós estaríamos conversando um dia, e esse chegou o dia. É um dia especial, gente, porque é o dia do cantor, né? E ela representando aí todos os nossos cantores do Brasil. Vamos conversar com ela. Adelaine, bem-vinda aqui à nossa revista eletrônica. Bom dia, pastor Márcio, bom dia, ouvintes. Sou muito grata a Deus primeiramente e ao Senhor pelo convite. Me sinto muito honrada, né, em estar representando a nossa classe de cantores. Glória a Deus por isso. Vamos falar um pouquinho, né? Então, pra gente falar sobre o trabalho de um cantor, a rotina de um cantor, né? Como ele desenvolve sua atividade. Vamos inicialmente falar de você. Conte um pouquinho da sua história com a música, Adelaine. Bem, eu desde pequena eu canto, né? Eu tenho uma família de músicos. Meu pai, desde pequena, eu vejo ele tocando violão na igreja, né? Sim. Foi ele que me ensinou, na verdade, a separar vozes. Então, assim, o dom veio de Deus, né? Foi herança de Deus, do meu pai para mim, pro meu irmão, né? E para toda a minha família, porque todos os meus irmãos cantam. Que legal. E desde pequeno eu tinha um desejo, né? De um dia estar gravando um disco, na época a gente falava, né? Depois foi pro CD e foi indo, né? Uhum. Aí passou-se os anos. Em 2015 eu comecei a produzir as minhas músicas. Foi num momento muito assim difícil, né? A gente não tinha recursos para produzir. Esses anos todos Deus foi dando muitas canções lindas pro meu irmão Adriano Souza. É uma bênção na minha vida. Ele não pôde estar conosco hoje, mas vocês recebam o abraço dele, né? Hoje aqui também. Legal. Ele também era para estar aqui comigo. Enfim, o Adriano, ele tem um dom muito lindo de compor. Então, um dom que ele herdou do meu pai, né? Legal. Então, ele começou a compor muitas canções e muitas delas feitas diretamente para mim, né? E a gente não tinha como gravar. E um dia a gente, pela fé, falamos assim: vamos começar a gravar, né? Então, eu primeiro produzi um single, que é Minha Oração. Foi em São Paulo, com o Rony Barbosa, um maestro muito abençoado. E a partir daquele single, eu não divulguei ele, não lancei ainda nas plataformas digitais, somente no YouTube. Aí no final daquele ano, foi 2015, né? A gente começou a produzir as canções hoje que vocês ouvem, né? Então, assim, foi tudo pela fé. Deus usou um empresário para me abençoar depois, para me ajudar. Então a gente deu o primeiro passo, né? E em 2020 eu comecei a lançar minhas canções, né? Como eu disse, mas no ano de 2019 eu estive muito doente, né? Não sei se as pessoas me vendo louvar, assim, ouvindo minhas canções, não têm ideia do milagre que eu sou, né?
Mas Deus, ele não permitiu eu gravar minhas canções, nem lançar, antes de eu passar por um processo, né? Porque ele queria algo maior para mim, sabe? No mundo, ele queria que eu fizesse, que as minhas canções tivessem algo a mais do que eu imagino, do que, no caso, assim, para mim, como que eu vou explicar? Às vezes pode as palavras, né? Às vezes a gente pensa que vai ser de um jeito, né? Mas Deus, ele faz de um outro jeito muito grandioso que vai alcançar muito mais pessoas, é isso. Então, em 2013, eu passei pelo câncer, né? Uau! Eu passei pelo câncer, me deu câncer de intestino. Pelos médicos, eu não tinha jeito, porque estava tudo alastrado, né, no meu intestino, uma pessoa jovem. Aí o que aconteceu? Os médicos chegaram pro meu pai, pro meu irmão, e falaram assim: infelizmente é uma jovem, né? A gente não tem o que fazer. A gente tem que ver se já não está nos outros órgãos, porque estava tudo alastrado e obstruiu o meu intestino, né? Aí eu fui para casa sem esperança, para a medicina não tinha como, assim, eles fazerem nada por mim. Mas para nós, a nossa esperança não morreu, porque nós temos Jesus, né? E ele tem promessas na vida dos seus filhos. Ele sempre tinha uma promessa para mim, que ele iria me usar para curar, né? Então, essa promessa do Senhor, e eu sempre disse para ele: eis-me aqui. E um dia, aquele dia que nós saímos do hospital, era um sábado de manhã, eu fiquei uma semana no hospital. Eu cheguei em casa e comecei a convalescer. Comecei a passar muito mal, e a minha família, desesperada, falaram assim: a gente vai levar você para o hospital. Aí, mas naquela semana eu tinha ficado com uma canção na mente a semana toda, adorando ao Senhor. Eu não conseguia falar direito, mas eu estava adorando a Ele em pensamento, sabe? Uma canção que fala sobre o cuidado de Deus. E é uma canção da harpa cristã. E quando minha família falou que queria me levar para o hospital, eu falei para ela assim, para minha mãe, né, no caso, que estava ali insistindo, eu falei: mãe, eu não quero ir para o hospital, eu quero adorar a Deus. Pai, pega um violão, mano, pega outro violão, vamos adorar a Deus, senta aqui do meu lado. Minha mãe sentou do meu lado, nós pegamos a harpa cristã, e eu queria cantar aquela canção que eu fiquei a semana toda pensando nela. Só que eu não sabia o número. Mas quando eu abro a harpa, eu vejo aquela canção na minha frente. Eu recebi como presente do Senhor. Aí começamos a adorar o Senhor. Vou cantar só um pedacinho dessa canção. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Com esta canção, eu fui totalmente anestesiada pela glória de Deus naquele momento. Quando acabamos de adorar o Senhor, eu não tinha mais dor, eu estava totalmente curada. Eu senti o toque de Jesus, sabe? Eu só sentia do meu pescoço assim pra cima. E ali eu falei pra mãe: mãe, Jesus me curou, chorando com muita alegria. Aí nós começamos a adorar mais a Deus ainda. Eu não conseguia nem cantar, sabe? Eu queria cantar, mas na verdade eu só fiquei ali resmungando. Mas o Senhor viu meu coração de adoradora. E ali eu recebi a minha cura. E a partir daquele momento, eu fiz vários exames, né? O médico constatou a gravidade do câncer, era muito grave. Um carcinoma, mucosecretor no intestino grosso. E ele ficou abismado quando olhou meus exames. Ele falou: não existe mais câncer em você, né? Eu não sei o que aconteceu, não existe mais câncer. Daí eu peguei e contei para ele meu testemunho. Olha só, pastor Márcio, Deus não deixou eu lançar minhas canções, a gente produzir música antes de eu passar por isso, porque Deus queria mostrar o que ele faz, como o mundo espiritual age, assim, como é a ação dele no mundo espiritual quando a gente louva a Deus, né? É muito forte o que acontece, sabe? Então ele me curou de câncer no momento de adoração. Aí, olha só, e a história não parou por aí. Meu testemunho é muito longo, mas só vou resumir. Pode contar aí. Pode contar. Então, assim, o que aconteceu? Eu sei que eu fui até o médico, daí ele queria que eu fizesse químio, né? Ele falou: você tem que fazer 6 meses de químio de prevenção. Aí eu falei pra ele assim: mas eu não quero fazer, né? Eu tô curada, porque a minha fé é bem assim, sabe? Eu é 8 ou é 80. Eu sou muito assim, sabe? Jesus curou, então tá curado, sabe? Então assim, mas ele falou pra mim assim: não, mas você precisa fazer, senão não tem como nós reconstruirmos o intestino, tirar aquela bolsa de colostomia que eu estava usando. Aí eu fui fazer químio, né? Eu não conhecia essas clínicas de quimioterapia.
E eu tenho meu coração muito missionário, sempre fui assim, porque minha mãe, desde pequenininha, ela ia no hospital orar pelos enfermos, e eu ia com ela, sabe? Então Jesus colocou esse amor no meu coração por missões, sabe? Em fazer evangelismo, assim, né? Então, aí eu só sei que eu cheguei naquele lugar e eu comecei a chorar, de ver aquelas pessoas ali, assim, sem esperança, sem fé, e eu comecei a contar meu testemunho para elas, sabe? Toda vez que eu ia, eu contava meu testemunho, eu falava de Jesus, eu animava elas, e eu achava que era só isso que o Senhor queria de mim. Mas no momento, isso foi em outubro daquele ano de 2013, chegou a madre e deu bom dia para nós na porta. Lá no NACOM é um lugar onde quem administra são as madres, os padres, né? E sempre eles vão visitar a gente, assim, né? O pessoal que estão ali fazendo químio, e ela chegou na porta e deu bom dia para nós. Aí tinham duas mulheres ali que elas estavam, antes da madre chegar, falavam assim: como a gente queria que alguém orasse hoje por nós aqui, porque ontem veio uma missionária aqui e orou por nós. Eu saí daqui tão assim leve, saí daqui tão feliz, como eu gostaria que hoje alguém viesse novamente e orasse por nós. Elas comentando ali, sabe, o Espírito Santo falando para mim: olha só como a minha palavra não volta vazia, né? E aquelas mulheres ali com sede de Deus, e pediram pra madre orar. E a madre, muito amorosa, falou assim: sim, vamos rezar, dão as mãos. Aí a gente deu as mãos, né? Conforme a gente podia, porque a gente estava todo mundo fazendo químio. E daí a madre fez uma oração pedindo para Deus aliviar nosso sofrimento, e fez uma oração do Pai Nosso. Aí quando ela estava orando, o Espírito Santo falou para mim assim: eu quero que você cante hoje aqui, né? E eu, sem pensar em mais nada, né, eu falei pra madre assim: madre, já que nós estamos adorando a Deus, será que eu posso ministrar um louvor? E ela falou: pode ministrar um louvor. Daí eu falei assim: no momento que eu estava adorando a Deus em casa, como eu vou fazer aqui agora, eu estava com câncer, Jesus me tocou e me curou. E se vocês acreditarem nele, se vocês adorarem ele de coração, nesta manhã vocês também podem ser curados, porque quando a gente adora a Deus, a gente adora Jesus, a gente está dizendo que ele é maior que o câncer. E foram essas minhas palavras. E eu comecei a adorar o Senhor com aquela canção Ressuscita-me, da Aline Barros, sabe? Fechei os olhos e comecei a cantar aquela canção. Quando eu acabei de cantar, em volta de mim estava cheio de pessoas chorando. Na porta tinha tantas enfermeiras, não sei de onde veio tanta gente, tem tanta enfermeira, sabe? Porque minha voz, ela tem um megafone aqui implantado. Ela foi longe, sabe? E vieram aquelas enfermeiras todas ali chorando, e eu fiquei assim impactada. Eu vi assim que o Espírito Santo estava ali, sabe? Só que eu não tinha nem ideia do que ele tinha feito, sabe? Uma daquelas mulheres que pediram para a madre fazer oração, ela falou assim pra mim: moça, eu posso te falar algo? Eu falei: pode. Dela assim: eu estava desesperada, pedindo um milagre pra Deus, mas a minha fé não era suficiente para que ele me curasse. Mas no momento que você começou a cantar, eu vi uma luz que veio sobre mim. E essa luz não era somente uma luz, era um fogo que me queimou da minha cabeça, a planta dos meus pés. Ela se levantou, pastor, da cadeira. E ela levantava as mãos pro alto, assim, com químio, com tudo, sabe? E ela falava assim, chorando: Jesus me curou, Jesus me curou. Aí ela apontou pra mim e falou assim: e por onde você passar e contar o teu testemunho, e contar o meu também, que Jesus me curou. Olha assim, a plena convicção daquela mulher, que ela foi tocada e foi curada naquele momento, sabe? Então, assim, ali, eu saí daquele dia da clínica, eu saí assim, parecia que eu tava flutuando, assim, eu tava assim: Senhor, será que eu sonhei? Aconteceu isso mesmo, sabe? Porque você escuta tantos testemunhos, mas acontecer contigo, sabe? É tão maravilhoso ver o Deus agir assim no momento que você tá falando do amor dele, você tá louvando, sabe, pra ele. É maravilhoso. Aí o que aconteceu? O Senhor tinha um projeto, colocou um projeto no meu coração. Ele tinha um projeto com tudo isso, né? Ele permitiu acontecer. E daí no final de 2013 constataram minha cura, reconstruíram meu intestino. Em 2014 eu fui fazer um exames de prevenção, né, assim, tipo, de acompanhamento, né, eu fui fazer consultas de acompanhamento, na verdade. Aí eu cheguei lá, a madre me encontrou e ela falou assim pra mim: que saudade de ouvir você cantar, né. Daí era essa oportunidade que eu tinha pedido pra Deus, se fosse da vontade dele, de eu fazer esse projeto.
Aí eu pedi para ela se eu poderia estar ali uma vez por semana junto com meu irmão, a gente fazer a obra de Deus ali, eu louvar, contar meu testemunho. Ela simplesmente escancarou as portas pra gente. Então, desde 2014, eu faço esse trabalho para Deus nas clínicas de químio. Depois Deus abriu uma outra porta bem na frente, assim, é uma outra clínica particular. Uhum. E hoje, até hoje, né, eu sempre que eu posso, estou lá para falar do amor de Deus. Então, assim, Deus permitiu passar por esses processos para mostrar como Ele age no momento que a gente está adorando a Ele, né? No momento do louvor. Então, o Senhor começou em 2019, só para resumir, contar meu testemunho assim, para vocês, assim, completo, né? Em 2019, Deus permitiu, depois de 6 anos, vir novamente câncer em mim. Só que dessa vez eu pedi pro Senhor assim, Senhor, bem no momento que eu tinha concluído, sabe, a produção das minhas músicas, era pra eu começar a lançar, e o Senhor permitiu. Aí eu não murmurei, eu não reclamei, eu falei, Senhor, tu tens um propósito nisso. E o que aconteceu? Fizeram uma cirurgia em mim, eu não tinha recursos para fazer, o Senhor preparou com o melhor cirurgião. Era para eu ficar 12 horas na sala de cirurgia, eu fiquei 5 horas e meia. Era para eu ter ido para UTI, de certeza, o médico falou para meus pais, eu não fui. Em 3 dias o meu intestino estava funcionando. Era para eu fazer químio, o médico falou que eu tinha que fazer químio, senão ia me dar metástase. Aí o que aconteceu? Eu fiquei, assim, minha família queria que eu fizesse, eu falei, não, mas eu não vou fazer. Porque eu respeito quem faz, sabe? Eu acredito assim que, né, muitas pessoas recebem a cura fazendo químio, mas não foi o meu caso, sabe? Porque eu falei pro Senhor assim, Senhor, eu entro lá para contar que tu cura, para testemunhar do teu amor. Uhum. Eu não vou fazer químio. E eu sei que isso não vai me curar, eu sei que é o Senhor que me cura. Como o Senhor me curou em 2013, o Senhor vai me curar novamente por completo. E eu falei para Deus assim, pastor, a oração que eu fiz, Senhor, se que tu quiseres me levar, tu me leva. Porque contigo vou estar muito melhor, mas se tu quiseres me curar por completo, eu sei que eu vou continuar, tu sabes, né? Eu falei pro Senhor, que eu vou continuar contando o que tu fizeste na minha vida, que tu cura. O que aconteceu? O Senhor Jesus me curou por completo. Fiz exames agora, meu intestino tá perfeito, né? Não fiz químio, né? Nada. E para concluir meu testemunho, pastor, eu vou concluir esse testemunho que eu ainda não contei, gente, na internet, ainda não contei, para algumas pessoas eu contei, mas foi ano passado que eu recebi do Senhor. Sabe, para você que tá aí doente, passando por um problema assim, mais ou menos parecido com o meu passei, alguém que você conhece, Jesus, ele é o médico dos médicos. Ano passado foi constatado no meu ovário esquerdo um nódulo, ele estava inchado, um cisto, estava inchado, e do lado dele tinha 2 nódulos. E a médica falou assim pra mim, é câncer, você tem que fazer químio, a gente vai operar você é mãe? Perguntou pra mim. Eu falei, não sou. Então você nunca mais vai poder ser, porque a gente tem que secar teus ovários, senão vai dar metástase em você. Isso foi ano passado, em maio. Aí eu falei pra ela, então tá, doutora, era pra eu voltar mais pra frente, eu ia fazer uns exames, ela pediu pra fazer mais exames. Eu não fiz outros exames, era pra eu voltar em junho, né? Eu fui adiando as consultas e só voltei em agosto. Aí entrei em oração com a minha família. E eu novamente orei para Deus. Falei, Senhor, se tu quiseres me levar, tu me leva. Mas se tu quiseres me curar, tu me cura. Mas eu não vou deixar o médico me tocar. Ele não vai secar meus ovários. Eu não vou fazer químio. Eu creio que tu és o médico dos médicos, né? E o que aconteceu? Em agosto eu voltei na médica. Ela ficou assim, preocupada comigo, né? Daí eu pedi para ela se eu podia fazer um novo exame, porque eu falei assim, eu creio que Jesus me curou, falei para ela. Aí ela falou assim, não, mas a tua fé tem que ser racional, né? Você tem que fazer assim, a gente precisa que você faça, né? A gente tem que marcar cirurgia, nessas coisas. Fazer químio, enfim. Aí eu falei para ela que eu queria esse exame. Daí ela, meu contragosto, assim, ela pegou e solicitou, eu fiz um novo exame, fiz glorificando a Deus. Em setembro eu peguei o exame, em outubro eu voltei na médica e ela olhava um exame, olhava outro e ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas teus ovários estão intactos, estão perfeitos. Uau. O que tinha do lado não existe mais
E ela ficou assim, ela não sabia o que falar, pastor. Eu saí dali chorando, glorificando a Deus. Eu contei pra minha família chorando. Mais uma vez, Jesus me mostrou assim, ó, Ele cura. E sabe que ela falou assim, mas em ano que vem, isso foi ano passado, em outubro, né? Ela falou assim, em fevereiro você tem que fazer um novo exame para mostrar realmente se você está curada, né? Então eu fiz agora recentemente novos exames e não tenho nada, estou perfeita, curada, glória de Deus. Então, assim, eu falo muito sobre cura, né? Até eu tenho uma canção, Palavra de Cura, que é uma oração. Essa canção é muito especial para mim. E lá fala que o maior milagre não é uma cura. O maior milagre é salvação de almas. E é o que eu tenho falado, assim, principalmente onde eu vou ali ministrar, né? Nas clínicas de químio, né? Eu falo para eles que se Jesus quiser curar, Ele vai curar. Porque Ele me curou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, né? Mas o maior milagre de todo é nós entregarmos a nossa vida para Cristo. E um dia podemos abraçar Jesus. Esse é o maior milagre de todos. E esse maior milagre está disponível para nós o tempo todo. O tempo todo. Né? E aí nessa canção eu falo, né? Eu peço para o Senhor vir com a cura, uma palavra de cura, mas que Ele libere o maior milagre de todos, que é a salvação de almas, principalmente esse, né? Vamos ouvir um pedacinho dessa música e já a gente continua conversando contigo. Vamos lá, vamos ouvir. Precisamos que traga vida, traga cura, somente uma palavra, somente uma palavra, palavra de cura, palavra de vida. Forte. Surdos ouçam o som da tua voz, ordenando o milagre acontecer. Uau, é muito forte a letra desta música, né? Ela realmente traz uma mensagem, né? Para aquela pessoa direcionada, né? Bem direcionada àquela pessoa que está enfrentando ali uma enfermidade, uma dificuldade na sua saúde. E é assim que a gente crê, né? Quem tem fé, canta com fé. E você pode cantar com fé, né? Porque passando por tudo isso, eu observo, né? Eu acompanho muitos cantores, né? Evangélicos, acompanho aí as suas músicas. E em suas canções, Adelaine, não é aqui rasgando seda, mas sendo sincero, eu vejo que você canta com muita vida as suas músicas, você canta realmente o que você vive, né? No sentido do que você passou, né? E a gente vê essa fé sua através de sua música, através, mesmo sendo uma canção gravada em estúdio, parece que a gente está vendo você cantando ao vivo e colocando vida no que você canta, né? Então, quando um cantor ele passa por uma experiência muito forte com Deus, você vê em sua performance, né? No sentido ali de você estar executando a música, você fazendo isso com excelência, né? E eu quero parabenizar aqui também a escolha da produção musical, porque a música evangélica ela tem que ser muito bem produzida. E eu vejo que suas músicas são muito bem produzidas, né? A qualidade musical no ouvido aqui, quando eu coloco o fone de ouvido, a gente sente, né, ali o trabalho com excelência dos músicos. Parabéns aos músicos, parabéns aos produtores das suas canções, que são muito bem elaboradas, muito bem produzidas, os instrumentos, a masterização é muito bem feito. Então, parabéns aí a todos que fizerem parte, né,
das suas produções. E são muitas as canções que você gravou, né? Aqui na rádio, uma música que toca muito aqui em nossa programação, os ouvintes aqui, com certeza, se eu tocar ela agora, eles já vão dizer: ah, sim, já ouvi aqui na rádio. Que é a música Meu Lugar Seguro, né? Quando essa música toca aqui no rádio, né? É realmente também uma música linda, maravilhosa, traz uma mensagem forte demais, porque o nosso lugar seguro é na presença de Deus. O nosso lugar seguro é diante de Deus, né? Traz uma mensagem maravilhosa. Fala um pouquinho da história dessa música, Meu Lugar Seguro, que foi lançada em 2020, é isso? 2020 eu lancei um álbum, né? O álbum Céu, né? Eu lancei 6 canções naquele ano. E essa foi a segunda canção que eu lancei. É o Meu Lugar Seguro. O Meu Lugar Seguro, o meu irmão um dia, a gente estava congregando numa igreja, não existe mais essa igreja, mudou de nome, uma comunidade lá em Itapema. E ele estava congregando nesta igreja e um pastor Marcos, um querido, né? Pastor Marcos lá de Itapema, estava pregando e o pastor Marcos falou sobre o meu lugar seguro. Na hora da mensagem, a mensagem naquela noite foi sobre o meu lugar seguro, que é Jesus, né? Olha só como Deus usa o meu irmão para compor. Aí ele pediu para Deus, assim, olha, eu quero uma canção, Meu Lugar Seguro, né, que fala sobre isso. E na mesma hora Deus deu a canção para ele foi no banheiro, terminou de escrever a canção. E quando a gente estava montando o repertório, né, eu sempre fui apaixonada por essa canção. E eu falei para ele, assim, né, que eu gostaria de gravar essa canção. E também é mais o meu perfil do que o perfil do meu irmão, sabe? E tem o estilo dele um pouquinho bem diferente. Bem diferente do meu, né? Quem olha as músicas dele não imagina que é o mesmo compositor, né? Das minhas músicas. E aí eu gravei essa canção, fiquei muito honrada. E, assim, neste ano de 2020, a última canção que eu lancei foi Sou o Jardim de Deus, que é uma canção que é de minha composição. Só que o Adriano, Deus usou ele para concluir ela para mim. Sim, eu sempre tentei concluir ela, não conseguia, porque eu passei por um processo muito difícil de calúnia, difamação, há muitos anos atrás. Aí Deus me deu essa canção. Eu não conseguia terminar ela. Daí Deus permitiu que o meu irmão passasse por o mesmo processo que eu. Quando ele estava passando a mesma coisa que eu tinha passado, Deus deu, assim, o restante da canção para ele, sabe? Então, a única canção que é minha, de composição minha, desse álbum é essa, Sou Jardim de Deus, e ainda ele me ajudou a concluir ela. Eu tenho algumas canções minhas, sabe, pastor, que estão engavetadas, mais pra frente eu vou colocar em produção elas, sabe? Mas nesses projetos que eu fiz aí, eu quis gravar essas canções que o meu irmão fez pra mim, que eu achei, assim, que era um momento, sabe? Que era um momento e está sendo uma bênção. Eu ainda tenho algumas para lançar, né, que estão prontas. Recentemente saiu agora, né, 2022, pelo que estou vendo aqui, O Melhor Deus Tem Pra Mim e Sonhos, é isso? Sim. O Melhor Deus Tem Pra Mim, olha só, o meu irmão estava morando na Espanha e um dia ele lembrando do que eu tinha passado, inclusive desse processo que eu passei, que eu fiz essa canção Sou o Jardim de Deus, né? Ele estava lembrando do que eu passei, sabe? E Deus deu pra ele essa canção aí, O Melhor Deus Tem Pra Mim. E eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que ouvem essa canção. Olha, Deus falou comigo, eu precisava ouvir isso. Nossa, sabe, inúmeros testemunhos eu tenho ouvido, assim, de pessoas que estão ouvindo essa canção, porque fala, né, sobre um processo difícil, né, que alguém está passando, né, mas Deus... O melhor Deus fará por nós, né? O melhor Ele sempre faz por nós. Tá aí essa música, vamos ouvir um pedacinho aqui, rapidinho, vamos lá. Os meus sonhos tentaram frustrar os meus planos, tentaram até contra a minha vida, e além de tudo duvidaram até da minha fé.
Que top. Quem participa contigo nessa canção é o Adriano? Adriano Souza, meu irmão. Que o pessoal legal. que quer acompanhar, né? Lá no YouTube tem os clipes. Legal. Todas essas canções têm clipes, né? Ok. E essa canção a gente fez uma live, né? Então ficou muito bonito, produção, assim, foi simples, mas linda, sabe? Deus colocou profissionais maravilhosos ao meu lado, que é o Júnior Souza, que ele produz os meus clipes, pra quem aí que tá precisando produzir clipe, né? Lá nos meus clipes tem o nome lá da empresa que faz, ele é maravilhoso. Assim, é um profissional mesmo, assim, muito capacitado. E eu tenho uma agência também, que é lá do Rio de Janeiro, né? Que lança minhas músicas no 2RA, o nome da agência. Eu fui eu e o meu irmão fomos os primeiros clientes deles, depois eles foram expandindo, olha, glória a Deus, né? Que legal, que legal. Então eles são uma bênção na minha vida também, né? Então, assim, eu não tenho gravadora, mas Deus colocou pessoas maravilhosas para estar ao meu lado. Pastor, eu só quero retificar algo que eu falei aqui, sabe? Quando eu falei da igreja do pastor Marcos, não existe mais, não, eu confundi. O pastor Marcos tinha... A igreja que ele estava tinha fechado, ele saiu e montou um outro ministério, a Comunidade Evangélica de Itapema, tá? Então, naquela época, quando o meu irmão fez o meu lugar seguro, eu já estava na primeira, era uma sala que foi alugado, e então eu já estava ali nos primeiros cultos daquela igreja, sabe? Então, só quero retificar isso, sabe? Ok, muito bem, tá aí o melhor de Deus pra mim, a participação aí de Adriano. E o seguinte, essas músicas novas que eu tô tocando agora, né? O caso aqui, o melhor Deus tem pra mim, começa a tocar a partir de hoje, tá? Aqui em toda a programação da emissora e juntamente com outras, né? Tem aí a palavra de cura que você citou, sou o jardim de Deus, te declaro o rei, acabei de lançar no sistema agora aqui, né? Acabei de lançar tudo aqui no sistema, então vai a programação, ele vai sorteando as músicas, elas vão entrando na programação da emissora, então os ouvintes aí poderão ouvir mais de Adelaine aqui, além da canção que toca aqui, né? Que é que eu falei aqui sobre o Lugar Seguro, né? Então as demais canções vão tocar aqui em nossa programação. E a canção Sonhos, né? Eu estou ainda com 8 minutos de entrevista. A canção Sonhos, fala pra gente um pouquinho, né? Dessa canção que também é nova, né? 2022. Isso, eu lancei agora. Essa canção, eu pedi pro meu irmão, eu sempre falei assim, mano, eu preciso eu quero uma canção que fale sobre tal tema, né? E ele, então vamos orar pra Deus dar, né? E Sonhos, eu falei pra ele, Adriano, muitas vezes, porque eu ficava ouvindo muitas canções, assim, que o pessoal lança sobre sonhos e fala, os meus sonhos, Deus vai realizar, os meus sonhos, não deixa de sonhar. Claro, a gente não deve deixar de sonhar. Só que a gente tem que entender que quando a gente serve a Deus, a gente entrega nossos caminhos pra Jesus, né? Não é a nossa vontade, é a vontade dele. E a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso, né? Então, o que nós temos que pedir pro Pai? Que ele realize nas nossas vidas os sonhos dele, que na verdade não são sonhos, são propósitos. Mas a partir dos propósitos deles, a partir do propósito do Pai, seja gerado o sonho no nosso coração, né? Então, assim, por isso que eu pedi pro meu irmão para fazer essa canção e fala sobre isso, né? Que eu quero sonhar os sonhos, né? Viver os sonhos que o Senhor tem para mim, né? Uma história que Ele tem para mim, né? Eu, por exemplo, eu já planejei coisas que eu achava que era da vontade de Deus, só achava, né? Mas não era. E Deus não deixou acontecer na minha vida, sabe? Porque eu não entendia que não era da vontade dele, né? Então, que nós devemos estar atentos à voz do Pai, né? Nós devemos estar atentos ao direcionamento dele, né? Pra gente não se frustrar lá na frente. Então, é sobre isso que essa canção fala. Legal, vamos ouvir um pedacinho da música aí, vamos lá. E conquista
Quando a gente coloca em primeiro lugar os nossos próprios objetivos, podemos estar enganados, né? Agora, quando a gente pede, não, Deus, eu quero que tu realizes a tua vontade em mim, isto é, os teus sonhos, os teus propósitos em minha vida, os resultados são fabulosos, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, os propósitos de Deus são perfeitos, né? Pessoas que vivem ansiosas, né? Hoje em dia, o mal da humanidade é a ansiedade, né? Porque as pessoas não aprendem a colocar a vida delas nas mãos do Senhor e pedir a vontade dele. Quando a gente aprende a descansar na vontade do Pai, toda a ansiedade some do nosso coração. A gente vive assim, sabendo que está no centro da vontade de Deus. E isso é maravilhoso, que tudo vai dar certo, porque ele está cuidando de todos os detalhes. Verdade. Fala pra gente aí sobre sua rotina como cantora, né? Porque às vezes um ouvinte está aí nos ouvindo, né? Está aí acompanhando. Hoje é o dia do cantor, né? Hoje é o dia também do compositor e dia do cantor sertanejo, que é aquela música moda viola, né? Então hoje também é o dia desse pessoal. Hoje também é o dia mundial do rock, né? Hoje é o dia mundial do rock também. Mas vamos lá, dia do cantor, né? Por ser o dia do cantor, então vamos aproveitar aqui e você passar pra gente como é a rotina, né? De um cantor, uma cantora, né? Como você desenvolve aí no seu dia a dia o seu trabalho, as viagens. Fala pra gente aí um resumo do dia a dia de um cantor, vamos lá. Olha, pastor, assim, eu não tenho uma vida tão agitada como muitos cantores, né? Da nossa, assim, que a gente conhece, né? Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Eu morava na praia, eu morava em Itapema. O que aconteceu? A gente foi embora pro campo, eu e minha família. Fomos embora pro campo. E hoje eu moro numa cidade bem interior, né? Eu moro em Dona Ema. Não sei se alguém já ouviu falar de Dona Ema. Muita gente eu moro em Dona Ema, mas onde que fica isso, né? Então aqui eu moro no campo. A gente escolheu uma vida mais tranquila, uma vida no campo, né? Então assim, eu só saio daqui quando tenho viagens, quando eu vou para algum lugar, sabe? Então a minha vida em relação a isso é tranquila, porque aqui a gente lida com produtos orgânicos, essas coisas, né? E eu tenho uma outra empresa que eu trabalho home office com meu irmão, então minha renda não é só da música. Na verdade, eu ganho muito pouquinho com música, né? Ainda ganho assim muito pouquinho. O meu intuito nunca foi, né, gravar música pra ganhar dinheiro, mas foi pra levar o amor de Deus pras pessoas, né? Sim. Então assim, eu tenho meu trabalho secular, né? Então assim, eu não posso dizer assim que eu vivo todo dia só de música, não. Mas quando tem que produzir, é uma rotina muito puxada, assim, sabe? De estúdio, de gravação de clipes, é um planejamento assim muito grande, é muito gasto, tá? É muito gasto. Eu investi já muito dinheiro nas minhas produções, mas assim, como eu disse pra vocês, não investi pensando em lucrar, mas em levar a palavra de Deus e não fico preocupada em ter retorno do que eu investi, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, sabe? Verdade. E é isso, assim. Legal, importante, né? Passe pra gente agora as suas redes sociais, seu site, contatos, pro pessoal aí poder acompanhar o seu trabalho mais de perto e até mesmo também aqueles que estão com eventos, né, pra realizar e querem ter uma cantora. Então, aqui fica a nossa indicação, viu, gente? Olha, o trabalho dela é muito bom, você pode acompanhar, vá nas redes sociais, vá no YouTube, acompanhe, porque o trabalho é feito com excelência, né? A produção muito bem feita, os clipes. Então eu acredito que quem desconhece o trabalho de Adelaine, ao acompanhar, vai amar muito, porque é um trabalho feito com excelência. Por isso que você falou, olha, tem feito um grande investimento. Sim, por isso que tem excelência, porque tem investimento, né? E é importante eu e você, ouvinte, valorizarmos essas pessoas que dão o seu melhor, que fazem com excelência, né? E para Deus tem que ser feito com excelência. Então, passa pra gente aí os contatos, Adelaine, aos nossos ouvintes. Então, pessoal, o meu Instagram é cantora Adelaine. Adelaine, você escreve no lugar do I, antes do N ali, né? No lugar do I, você coloca o Y. Então fica cantora Adelaine com Y, tá?
E lá no Facebook é a mesma coisa, cantora Adelaine com Y. E no YouTube é só você colocar Adelaine com Y, só tem eu mesma de cantora lá, só tem eu. Já vai encontrar meu canal. E lá no meu canal tem o link de todas as minhas redes sociais, né? Então fica até mais fácil para você entrar, qualquer coisa. Ok, então, muito bem. Obrigado, Adelaine, pela entrevista. E a gente vai encerrar com uma música. Você pode chamar essa música e aproveitar, dar um resumo aí do que é ser um cantor, né? O que é pregar através da música. Você pode finalizar sobre dizendo, né, sobre a sua profissão também, né? A gente fala assim sobre a classe, né, que você representa aqui no dia de hoje, nessa efeméride que é Dia do Cantor. Eu posso escolher a música, é isso? Pode escolher uma música pra gente rodar aqui. Te Declaro Rei. Ok. Né? Te Declaro Rei. E eu quero, porque essa música ela fala sobre Jesus reinar em nós. Então, assim, você ser um cantor, assim, eu sou, na verdade, uma ministra da palavra de Deus, uma embaixadora da palavra de Deus através da música, né? Então, é assim que eu me considero, né? Então, assim, você ser um cantor, hoje você tem que entender que não é a tua vontade, a vontade as coisas do mundo, o desejo pelas coisas do mundo, de status, fama reinar em você, não. Você tem que deixar Jesus reinar em você para que a glória dele resplandeça na sua vida e alcance muitas pessoas, né, que estão aí precisando de Jesus, porque essa é a nossa missão, essa é a missão da Igreja de Cristo. Ok, então, obrigado pela entrevista, Adelaine. Eu que agradeço, pastor, muito honrada. É muita honra para mim, né, estar aqui. Me sinto muito feliz. E Deus abençoe você, que o Senhor que continue com esse trabalho lindo, né, que você faz sempre. E também que Deus abençoe cada ouvinte, né, que o Senhor venha entrar no lar, na família de cada um nesta manhã e suprir a necessidade de cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Mas